O vidro estilhaçou-se contra a parede a poucos centímetros do rosto de Helena, e ela sentiu os cacos afiados arranharem sua bochecha. O líquido escuro escorreu pela parede branca como sangue, e o cheiro acre de uísque invadiu suas narinas. Seus joelhos tremiam, mas ela não se permitiu cair. Não na frente dele. Não de novo. Você não vale nada. A voz de Marco ecoou no apartamento minúsculo em São Paulo. Aquele que ela pagava sozinha há meses, enquanto ele bebia o dinheiro que deveria ser do aluguel. Nenhum homem vai te querer. Você acha que é especial? Olha pra você. Garçonete fracassada. Helena Duarte tinha 24 anos. 1,65 m de altura. Cabelos castanhos que ela prendia num coque simples todos os dias, e olhos amendoados que já viram violência demais para alguém tão jovem. Trabalhava dupla jornada servindo mesas em 2 restaurantes diferentes, economizando cada real para o dia em que finalmente teria coragem de sair. Aquela noite, quando Marco levantou a mão pela 3ª vez naquele mês, algo dentro dela quebrou definitivamente. Não como o vidro na parede, mas como uma corrente enferrujada que finalmente cede. 3 semanas depois, Helena estava num avião para Dubai com uma mala pequena, $600 no bolso e o contato de uma conhecida que prometera um emprego temporário num restaurante. Não era o sonho de ninguém fugir para o outro lado do mundo sem plano concreto, mas era melhor que continuar morrendo aos poucos num relacionamento que a consumia. Quando o avião decolou de Guarulhos, ela não olhou para trás. O Emirado de Alcamar ficava a 2 horas de carro de Dubai, um pequeno território rico em petróleo e tradições, onde arranha-céus de vidro espelhado dividiam espaço com mesquitas antigas e palácios de mármore. Helena chegou numa tarde de calor sufocante, quando o sol transformava o asfalto em espelho líquido e o ar-condicionado dos carros era a única salvação. O restaurante Al Yasmin ficava numa estrada secundária, longe do centro turístico, frequentado principalmente por moradores locais e alguns trabalhadores estrangeiros. Não era luxuoso, mas era limpo, honesto, e o dono, um senhor sírio chamado Mustafa, aceitou contratá-la sem muitas perguntas quando viu o desespero discreto em seus olhos. Você parece quem precisa recomeçar, ele disse em inglês carregado de sotaque. Aqui damos essa chance. Helena começou a trabalhar no dia seguinte. As primeiras semanas foram um turbilhão de adaptação. Aprender algumas palavras em árabe, entender os costumes, suportar o calor que derretia qualquer esperança depois das 3 da tarde. Mas havia algo libertador em servir mesas para desconhecidos que não sabiam nada sobre sua história. Ela era apenas Helena, a garçonete brasileira de sorriso tímido e mãos rápidas. Nada mais. Foi numa noite de quinta-feira, 3 meses após sua chegada, que tudo mudou. O restaurante estava quase vazio. Apenas 2 mesas ocupadas. Uma família com 3 crianças barulhentas e um homem sozinho que acabara de entrar. Helena estava limpando copos atrás do balcão quando ouviu a porta se abrir. Levantou os olhos e sentiu o ar subitamente mais pesado. O homem era alto. Devia ter mais de 1,80 m. Ombros largos sob um terno escuro sem gravata. Botões superiores da camisa branca abertos revelando a pele bronzeada. Cabelos negros ligeiramente ondulados. Barba bem aparada. Traços aristocráticos que poderiam ter sido esculpidos em pedra. Mas eram os olhos que prendiam a atenção. Escuros, intensos, carregando um peso que Helena não conseguia nomear. Cansaço? Raiva contida? Solidão? Ele se sentou numa mesa do canto, longe das janelas, e nem olhou para o cardápio que Mustafa deixara sobre a mesa. Apenas ficou ali, olhando para as próprias mãos como se elas guardassem alguma resposta importante. Helena pegou o bloco de anotações e caminhou até ele, sentindo uma estranha tensão subir pela coluna. Não era medo, era algo diferente. Reconhecimento, talvez. Como se aquele homem também carregasse fantasmas. Boa noite. O que vai querer? Perguntou em inglês, mantendo o tom profissional que aprendera a usar como escudo. O homem levantou os olhos lentamente, e Helena sentiu o impacto daquele olhar como um soco no estômago. Ele a estudou por um segundo longo demais, como se estivesse tentando decifrar um enigma. Café, disse simplesmente, a voz grave e levemente rouca. Forte. Só café?
Helena arqueou uma sobrancelha. A cozinha vai fechar em 40 minutos. Tem certeza que não quer comer nada? Tenho. A rispidez poderia ter ofendido. Mas Helena já servira homens ricos e arrogantes suficientes nos últimos meses para reconhecer a diferença entre prepotência e exaustão. Aquele homem estava esgotado. Café forte, então, concordou anotando. Hesitou, depois acrescentou. E vou trazer pão sírio com zaatar de cortesia. Se não quiser, não precisa comer, mas vai estar ali caso mude de ideia. Ele abriu a boca como se fosse protestar, depois pareceu desistir e apenas assentiu, voltando a olhar para as mãos. Helena voltou para o balcão, preparou o café no modo turco que Mustafa ensinara, bem concentrado e amargo, e separou alguns pedaços de pão ainda morno com a pasta de especiarias. Quando colocou tudo na mesa do homem, ele murmurou um obrigado tão baixo que ela quase não ouviu. Ela voltou para suas tarefas, mas não conseguia deixar de lançar olhares discretos para o canto onde ele estava. O homem bebia o café em pequenos goles, mastigava o pão distraidamente e parecia estar brigando com algum demônio interno. Helena conhecia aquela expressão. Via no espelho alguns meses atrás. Antes de continuar, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma atualização e deixe seu like se está gostando dessa história. Meia hora depois, a família foi embora e o restaurante ficou completamente vazio, exceto por ela e o homem do canto. Mustafa se despediu, deixando Helena responsável por fechar, como sempre fazia nas quintas à noite. Ela começou a empilhar cadeiras nas mesas, preparando o salão para o turno da manhã. Você é brasileira, disse o homem de repente, quebrando o silêncio. Helena olhou para ele surpresa. Sou. Como sabe? Seu sotaque, ele respondeu, os cantos da boca se curvando num esboço de sorriso que não chegou aos olhos. É diferente dos outros estrangeiros que trabalham aqui. Percepção aguçada, Helena admitiu, voltando ao trabalho. E você? Deixe-me adivinhar. Local importante demais para os restaurantes chiques da capital. Então vem para a beira da estrada comer pão com especiarias? Dessa vez o sorriso foi real, ainda que pequeno. Algo assim. Bem, espero que o café tenha ajudado com o que quer que esteja te consumindo. O homem a estudou com atenção renovada. Você sempre fala assim com os clientes? Só com os que parecem precisar de honestidade mais do que de bajulação. Silêncio. Depois ele riu. Um som baixo e genuíno que transformou completamente seu rosto. De repente, ele não parecia mais tão distante. Apenas humano. Como se chama? Perguntou. Helena. Helena. Ele repetiu, como se estivesse testando o nome na língua. Eu sou Khalid. Prazer, Khalid. Ela respondeu, terminando de empilhar a última cadeira. Mas vou ter que te pedir para ir embora em breve. Preciso fechar. Claro. Ele se levantou, deixando dinheiro suficiente na mesa para pagar o café 3 vezes. Obrigado pela comida e pela honestidade. Helena observou enquanto ele caminhava até a porta, a postura ereta mesmo carregando aquela exaustão visível. Antes de sair, ele virou-se uma última vez. Posso voltar? A pergunta pegou Helena desprevenida. Havia algo vulnerável nela, escondido sob camadas de controle. É um restaurante, ela disse, mantendo o tom leve. Está aberto ao público. Khalid assentiu, e algo nos olhos dele brilhou. Interesse, curiosidade, talvez alívio. Quando a porta se fechou atrás dele, Helena ficou parada no salão vazio, o coração batendo mais rápido do que deveria. Não sabia quem era aquele homem, mas alguma coisa nele ressoava com algo dentro dela. 2 pessoas quebradas se reconhecendo no escuro. Khalid bin Rashid Al Nasser sentou-se no banco traseiro do Mercedes blindado, que o esperava 3 quarteirões adiante, onde deixara o motorista. Hamed, seu segurança pessoal e homem de confiança há 10 anos, olhou pelo retrovisor com expressão neutra. Restaurante interessante, Alteza. Não me chame assim quando estivermos sozinhos. Khalid respondeu, massageando as têmporas. E sim, foi diferente. Diferente não começava a descrever. Khalid passara as últimas 6 horas numa negociação fracassada com investidores europeus que queriam condições absurdas para um projeto de expansão portuária. Homens internos de 5.000 euros, sorrindo com falsidade enquanto tentavam arrancar concessões que sangrariam os cofres de Alcamar por décadas. Ele recusara, obviamente.
mas o desgaste da discussão o deixara exausto de uma forma que nem os melhores uísques do bar do hotel conseguiram aliviar. Então fizera algo que nunca fazia: dispensara a comitiva, pedira a Ahmed para seguir a distância e saíra dirigindo sozinho pela estrada, sem destino certo. Queria silêncio. Queria não ser o Sheikh Khalid, membro do conselho governante, gestor de bilhões em petróleo e investimentos, promessa de aliança política com a princesa Amira do Emirado vizinho. Queria apenas ser um homem cansado tomando café ruim, exceto que o café não fora ruim. E a garçonete? Khalid fechou os olhos revendo a cena. Helena. Nome bonito. Ela não o reconhecera. Isso era raro ao ponto de ser chocante. Seu rosto estava em outdoors, jornais, transmissões governamentais. As pessoas se curvavam quando ele passava. Mulheres flertavam de forma óbvia, homens buscavam favores, todos queriam algo. Helena apenas trouxera café e pão, e o enfrentara com uma ironia desarmante. Você sempre fala assim com os clientes? Só com os que parecem precisar de honestidade mais do que de bajulação. Quando fora a última vez que alguém fora honesto com ele? Quando fora a última vez que alguém o olhara como um ser humano, em vez de uma posição de poder? Vamos para casa, Ahmed, disse. O Palácio Al-Nasser ficava no coração da capital. Uma estrutura imponente de mármore branco e dourado que brilhava sob os holofotes noturnos como uma joia gigante. Khalid crescera ali, filho do falecido Sheikh Rashid, educado desde criança para governar. Londres aos 18 para estudar economia e relações internacionais na LSE, depois Harvard para o MBA, sempre com a sombra da responsabilidade o seguindo. Ele fora preparado para ser líder, estrategista, guardião da tradição e motor da modernização. Não fora preparado para ser feliz. Quando entrou no palácio pela porta lateral que dava para seus aposentos privados, evitando os corredores principais onde inevitavelmente encontraria algum membro do conselho ou da família querendo discutir assuntos de Estado, Khalid foi direto para o escritório. As paredes eram cobertas por estantes de livros. A mesa de jacarandá herdada do avô centralizava o espaço, e a grande janela dava para os jardins iluminados, onde fontes cantavam na noite quente. Serviu-se de água gelada e se sentou na poltrona de couro, deixando a cabeça pender para trás. Pensou em Helena novamente. Nos olhos dela, castanhos e diretos, que o avaliaram sem julgamento, mas também sem submissão. Na forma como ela se movia, eficiente, mas não apressada, como alguém que aprendera a criar distância emocional do trabalho. No leve sotaque brasileiro que tornava o inglês mais musical. Por que você está aqui tão tarde? Khalid abriu os olhos e viu Sheikha Latifa, sua mãe, parada na entrada do escritório. Ela tinha 58 anos, postura de rainha e olhos que perdoavam pouco. Vestia uma abaia de seda cinza, os cabelos cobertos por um hijab elegante preso com um broche de diamantes. Reunião longa, respondeu. Os europeus? Sim. E? Recusei. As condições eram inaceitáveis. Latifa assentiu, satisfeita. Bom, seu pai teria feito o mesmo. Ela entrou no escritório, fechando a porta atrás de si. E Khalid soube que a conversa real estava apenas começando. O conselho se reúne amanhã. Vão pressionar novamente sobre o casamento. Khalid suspirou. Eu sei. Khalid, você tem 38 anos. A aliança com o Emirado Al-Zahir é crucial para nossa estabilidade regional. A princesa Amira é educada, bonita, de boa família. O que mais você quer? Sentir alguma coisa? Escapou antes que ele pudesse se conter. Latifa franziu a testa. Sentimento vem com o tempo. Respeito mútuo, objetivos comuns, isso constrói casamentos sólidos. Amor apaixonado é para poetas e tolos. E se eu não quiser um casamento apenas sólido? Então você é mais tolo do que pensei, retrucou Latifa, a voz endurecendo. Você não é um homem comum, Khalid. É o líder da família Al-Nasser, guardião de Al-Qamar. Suas escolhas afetam milhares de pessoas. Não pode se dar ao luxo de romantismo adolescente. Khalid quis discutir. Quis gritar que passara a vida inteira fazendo o que era esperado, sendo o filho perfeito, o sheik exemplar, o negociador implacável.
Quis dizer que estava cansado de sentir-se vazio, mesmo cercado de tudo que o dinheiro podia comprar. Mas apenas assentiu. Vou pensar sobre isso. Latifa o estudou por um longo momento. Depois suavizou ligeiramente a expressão. Você parece cansado, meu filho. Vá dormir. Quando ela saiu, Khalid ficou sozinho no escritório, olhando para o jardim iluminado lá fora. Pensou na princesa Amira, que conhecera 3 vezes em jantares formais. Linda, sem dúvida. Educada, inteligente, perfeitamente adequada. E completamente desinteressante. Pensou em Helena servindo café com uma sinceridade que o desarmara completamente. Posso voltar? É um restaurante. Está aberto ao público. Khalid sorriu sozinho no escuro. Talvez fosse tolo mesmo, mas voltaria. Nos dias seguintes, Helena notou mudanças sutis em sua rotina. Khalid voltou na sexta-feira. Sentou-se na mesma mesa do canto, pediu o mesmo café forte, aceitou o pão que ela trouxe sem que ele pedisse, mas dessa vez ele ficou mais tempo. 1 hora, 2. Bebeu 3 cafés, comeu sem pressa, e quando o restaurante ficou mais vazio, começou a conversar. Quanto tempo está em Alcamar? Perguntou. 3 meses. Helena respondeu, limpando a mesa ao lado. Por quê? Curiosidade. É difícil se adaptar? Depende do dia. O calor ainda me mata. E sinto falta de coisas bobas. Arroz com feijão, pão de queijo, conversas em português. Tem família no Brasil? Helena hesitou. Era uma pergunta simples, mas as respostas eram complicadas. Tenho uma mãe. Não nos falamos muito. Khalid pareceu entender que aquele era território doloroso e não insistiu. Em vez disso, perguntou sobre seu trabalho, sobre o que ela gostava de fazer nas folgas. Ler, caminhar pela praia quando conseguia ir a Dubai. Sobre seus planos. Ainda não sei, admitiu Helena. Estou juntando dinheiro. Talvez volte para o Brasil. Talvez tente outro lugar. Ainda estou descobrindo. Descobrindo o quê? Quem eu sou quando ninguém está me dizendo quem eu deveria ser? A resposta pareceu afetar Khalid profundamente. Ele ficou em silêncio por um longo momento, girando a xícara vazia entre as mãos. Entendo isso, disse por fim, tão baixo que Helena quase não ouviu. No sábado, ele voltou. No domingo também. Sempre no fim da noite, sempre sozinho, sempre pedindo a mesma coisa. E sempre conversando. Perguntas sobre o Brasil, sobre música que ela gostava, sobre livros. Khalid descobriu Helena, lia muito, tinha opiniões fortes sobre Saramago, adorava Dostoiévski. Surpreendera-se quando ela disse que preferia Clarice Lispector. Nunca li, admitiu. Deveria. Ela escreve sobre solidão de um jeito que faz você se sentir menos sozinho. Você se sente sozinha? Helena olhou para ele, para aqueles olhos escuros que pareciam enxergar mais do que deveriam. Às vezes. E você? Sempre. A honestidade brutal da resposta criou uma ponte entre eles. Helena puxou uma cadeira e sentou-se à mesa dele. Algo que jamais fizera com nenhum outro cliente. Mustafa já fora embora. Eles estavam sozinhos no restaurante silencioso. Como alguém pode se sentir sempre sozinho? Perguntou suavemente. Quando está cercado de pessoas que querem coisas de você, mas nenhuma realmente te conhece. Khalid respondeu. Quando cada conversa é uma negociação. Quando você não pode confiar que os sorrisos são genuínos. Parece exaustivo. É. Helena mordeu o lábio inferior, pensando. Por que continua voltando aqui então? Não sou particularmente interessante. Sirvo café mediano e converso sobre livros. Khalid a encarou com uma intensidade que fez o ar entre eles parecer eletricamente carregado. Você não quer nada de mim. Não sei o que você tem para oferecer. Exatamente. Eles ficaram assim, olhando um para o outro no restaurante vazio, e Helena sentiu algo se mover dentro do peito. Atração, sim, porque Khalid era objetivamente bonito e havia algo magnético nele. Mas era mais que isso. Era conexão, reconhecimento. 2 pessoas feridas encontrando refúgio na honestidade compartilhada. Tenho que fechar, disse finalmente, quebrando o momento antes que se tornasse algo que ela não sabia como lidar. Eu sei. Khalid se levantou deixando dinheiro na mesa. Helena? Sim? Obrigado. Por isso. Ele gesticulou vagamente, incapaz de nomear o que isso era. De nada, ele saiu.
Helena ficou parada no meio do restaurante, o coração acelerado e a mente confusa. Havia algo acontecendo ali, algo que ia além de um cliente regular. E pela primeira vez em meses, ela se sentiu aterrorizada e animada ao mesmo tempo. Do lado de fora, sentado no carro com os vidros escuros, Khalid observou Helena através da janela iluminada do restaurante. Ela estava limpando mesas, movendo-se com aquela eficiência prática que ele chegara a admirar. Cabelos presos num coque bagunçado, uniforme simples, sem maquiagem, sem joias. Tão diferente das mulheres que normalmente cercavam sua vida. "Estamos seguindo alguém, Alteza?" Ahmed perguntou do banco da frente, tentando entender por que estavam parados ali. "Não", Khalid respondeu, mas não conseguiu desviar os olhos. "Só estou pensando que estava prestes a fazer algo muito estúpido, pensando que não se importava." Na segunda-feira, ele não apareceu. Helena tentou não se desapontar e falhou miseravelmente. Continuou trabalhando, servindo outros clientes, fechando o restaurante como sempre. Mas o canto onde Khalid costumava sentar parecia vazio de um jeito que ia além do físico. Na terça, quando a porta se abriu às 10 da noite e ela viu a silhueta familiar, o alívio foi tão intenso que assustou. "Achei que não viria mais", disse antes de poder se conter. Khalid sorriu, e era um sorriso diferente. Mais aberto, quase tímido. "Tive reuniões. Não consegui escapar." "Escapar", Helena repetiu. "Gosto de como você descreve vir aqui. É uma descrição honesta." Dessa vez, quando Helena serviu o café, Khalid perguntou se ela podia sentar um pouco. O restaurante estava vazio de novo. Mustafa já despedido para a noite. Ela hesitou apenas um segundo antes de concordar. "Posso te perguntar uma coisa?" Khalid começou, os dedos tamborilando na mesa numa demonstração rara de nervosismo. "Pode. Por que veio para cá, para o Oriente Médio, quero dizer? Não é exatamente o destino mais óbvio para uma brasileira." Helena olhou para as próprias mãos. A pergunta que sempre chegava eventualmente. Estava fugindo. "De quê?" "De quem?" corrigiu. Respirou fundo. "Tinha um namorado. Marco. Durou 2 anos. No começo era bom, sabe? Atencioso, engraçado. Depois começou a beber mais, a ficar ciumento, Ela tocou levemente a própria bochecha, onde uma cicatriz quase invisível marcava onde um anel cortara a pele meses atrás. A não controlar a raiva. Khalid ficou completamente imóvel, mas algo na mandíbula dele se tensionou. "Ele te machucou." Não era pergunta. Era constatação. E a fúria contida na voz dele fez Helena olhar para cima. "Algumas vezes. Não muitas. O suficiente para eu entender que precisava sair antes que fosse tarde demais." "Onde ele está agora?" "Em São Paulo, imagino." "Não sei. Não quero saber. Bloqueei tudo, mudei o número, vim para cá." Helena deu de ombros, tentando parecer mais casual do que se sentia. "Às vezes ainda acordo achando que ele vai aparecer. Mas sei que não vai. Não tem como me encontrar." Khalid estava com os punhos cerrados sobre a mesa, as juntas brancas. "Se algum dia aparecer, me diga." A ferocidade protetora na declaração deveria ter assustado Helena. Em vez disso, aqueceu algo dentro dela que estava congelado há muito tempo. "Não vai aparecer, mas obrigada." Ficaram em silêncio por um momento, o peso da confissão pairando entre eles. Então, Khalid perguntou mais suave: "E agora? O que você quer?" "Paz." Helena respondeu imediatamente. "Acordar sem medo. Conseguir economizar o suficiente para decidir meu próximo passo sem desespero. Talvez aprender a confiar de novo. Em homens. Em mim mesma." Corrigiu. "Por ter ficado. Por não ter saído antes. Por ter acreditado nas desculpas dele. Nada disso foi culpa sua." "Sei disso aqui." Helena tocou a própria cabeça. "Mas aqui," tocou o coração. "Ainda estou tentando acreditar." Khalid estendeu a mão através da mesa, parando a centímetros da dela. Não tocando, mas oferecendo. "Você é mais forte do que pensa." Helena olhou para aquela mão masculina e bronzeada, sem anéis, sem marcas de violência. Lentamente deixou que seus dedos encontrassem os dele. O toque foi elétrico. "E você?" perguntou. "Do que está fugindo quando vem aqui?" Khalid entrelaçou os dedos nos dela, e o gesto foi tão íntimo que fez o coração de Helena disparar. De expectativas,
de obrigações, de uma vida inteira sendo quem todos precisam que eu seja, exceto quem eu realmente sou. E quem você realmente é? Ele sorriu triste. Ainda estou descobrindo. Bem-vindo ao clube. Riram juntos, ainda de mãos dadas, e Helena percebeu que não queria soltá-lo. Percebeu também que isso era perigoso. Khalid era claramente alguém importante, alguém acostumado a um mundo que ela não entendia. Isso não poderia dar certo. Mas sentada ali, dedos entrelaçados, olhando para aqueles olhos escuros que finalmente pareciam em paz, ela não conseguia se importar com o sensato. Helena, Khalid disse seu nome como uma oração. Eu não deveria estar aqui. Não deveria querer ficar. Mas não consigo parar. Então não pare, ela sussurrou. E não tinha certeza se estava falando sobre as visitas ou sobre outra coisa inteiramente. Khalid levou a mão dela aos lábios, beijando os nós dos dedos com uma reverência que fez lágrimas picarem os olhos dela. Não era luxúria. Era adoração. Era promessa. Era perigo. Tenho que ir, disse. Mas não soltou a mão dela. Eu sei. Volto amanhã. Eu sei disso também. Quando finalmente se soltaram e Khalid caminhou até a porta, ambos sabiam que algo mudara. Linha cruzada. Território inexplorado. E nenhum dos dois sabia se sobreviveria ao que viria a seguir. Helena fechou o restaurante sozinha, mas pela primeira vez em meses, a solidão parecia suportável. Tocou os próprios lábios, lembrando do beijo dele em sua mão, e permitiu-se um sorriso pequeno e assustado. Lá fora, Khalid sentou no carro e disse a Ahmed apenas 3 palavras. Estou em apuros. Ahmed, que trabalhava com ele tempo suficiente para entender, apenas perguntou: o tipo de apuros que posso ajudar? Não. O tipo que vai mudar tudo. Enquanto o Mercedes deslizava pela estrada escura em direção à capital, Khalid olhou pela janela para o deserto iluminado pela lua e tomou uma decisão. Não sabia como, não sabia quando, mas de alguma forma, ele faria aquilo funcionar, porque pela primeira vez em 38 anos, Khalid bin Rashid Al Nasser encontrara alguém que o fazia sentir-se real, e ele não estava disposto a deixar isso escapar. Durante as 2 semanas seguintes, Khalid voltou todas as noites. Tornou-se um ritual que ambos aguardavam com ansiedade mal disfarçada. Helena preparava o café antes mesmo dele chegar, já sabendo o horário exato em que a porta se abriria. Khalid trazia pequenos presentes que ele fingia serem casuais. Um livro de Clarice Lispector em edição inglesa que ele conseguira encomendar, um lenço de seda, porque ela mencionara que o ar-condicionado do restaurante era forte demais, chocolates brasileiros importados que a fizeram chorar de nostalgia. Você não precisa fazer isso, disse ela uma noite segurando o livro contra o peito. Eu sei. Quero fazer. As conversas se aprofundavam. Khalid falou sobre crescer sob o peso de expectativas impossíveis, sobre perder o pai aos 25 anos e ter que assumir responsabilidades para as quais não se sentia preparado, sobre a solidão de estar sempre em performance pública. Helena falou sobre a mãe alcoólatra que nunca conseguira protegê-la adequadamente, sobre trabalhar desde os 15 anos, sobre os sonhos que teve que engavetar quando a sobrevivência se tornou prioridade. Você queria o quê? Antes de tudo ficar complicado, Khalid perguntou numa quinta-feira, enquanto compartilhavam um pedaço de baklava que ele insistira em dividir. Estudar psicologia, Helena admitiu, surpreendendo-se com a facilidade da confissão. Não falava sobre isso há anos. Queria entender por que as pessoas machucam umas às outras. Queria ajudar quem estava quebrado, como eu estava. Ainda pode fazer isso. Com que dinheiro? Com que tempo? Ela balançou a cabeça. Esse navio já partiu. Navios voltam. Khalid disse com uma intensidade que a fez olhar para ele. Se você realmente quer, sempre há um caminho. Helena quis acreditar, mas anos de desapontamento ensinaram-na a não confiar em esperança. Foi na 3ª semana que tudo começou a desmoronar. Khalid chegou mais tarde que o normal, a expressão tensa, ombros rígidos de estresse. Sentou-se na mesa dele sem dizer nada, e quando Helena trouxe o café, ele segurou a mão dela por um momento longo demais. O que aconteceu? Perguntou baixinho. Realidade, respondeu ele soltando-a. Lembrete de que nem tudo o que queremos é possível.
Helena sentou-se à frente dele, ignorando o fato de que ainda havia outros clientes no restaurante. Fala comigo. Khalid olhou ao redor, medindo palavras. Existem expectativas sobre mim, obrigações familiares, políticas, coisas que venho adiando, mas não posso adiar para sempre. Que tipo de obrigações? Ele hesitou, e Helena viu o momento exato em que ele decidiu ser honesto. Casamento, com alguém específica, por razões específicas que não têm nada a ver com o que eu quero. O coração de Helena afundou, mas ela manteve a expressão neutra. Claro que havia alguém. Um homem como Khalid, claramente rico e influente, obviamente teria compromissos que ela não entendia. Entendo, disse começando a se levantar. Não. Khalid segurou seu pulso não com força, mas com urgência. Você não entende. Eu não quero isso. Não quero ela. Quero... Ele parou, os olhos percorrendo o rosto dela como se memorizasse cada detalhe. Helena, tem algo que preciso te contar. Algo sobre quem eu sou. Khalid. Eu sou o Sheikh Khalid bin Rashid Al Nasser, membro do Conselho Governante de Al-Qamar. Meu rosto está em jornais, documentos oficiais, todo lugar. De alguma forma você é a única pessoa que não me reconheceu, que me tratou como apenas Khalid. Helena puxou a mão de volta como se tivesse sido queimada. Sheikh, realeza, poder político. Tudo aquilo que ela não era, não entendia, não pertencia. As peças começaram a se encaixar. O carro de luxo que ela via esperando do lado de fora, a forma como ele nunca tinha pressa apesar de claramente ser importante, os presentes caros que ele fingia serem insignificantes. Você mentiu para mim, acusou, a voz saindo mais baixa do que pretendia. Omiti, porque pela primeira vez na vida alguém me via sem o peso do título. E era tão libertador. Libertador para você. Helena se levantou, braços cruzados defensivamente. Enquanto eu estava aqui, sendo honesta, abrindo meu coração, você estava brincando de ser pessoa normal. Eu fui o quê? Um experimento? Entretenimento exótico? Nunca. Khalid também se levantou, a intensidade voltando. Você nunca foi nada disso. Tudo que senti, tudo que compartilhei, foi real. Mas você tem alguém esperando. Uma princesa, imagino. Alguém apropriada. Alguém do seu mundo. Um mundo que me sufoca. Um casamento que é transação comercial. Helena, por favor. Não. Ela cortou, recuando quando ele tentou se aproximar. Não. Eu saí de um relacionamento onde fui tratada como propriedade. Não vou entrar em outro onde sou... O quê? A diversão antes do dever? Não é assim. Então, como é, Khalid? Ou devo te chamar de Alteza agora? A dor no rosto dele era visível, mas Helena não podia se importar. Sentia-se enganada, usada, como se todas aquelas noites de conexão genuína tivessem sido baseadas numa mentira. Helena, me escuta. Não, repetiu mais firme. Você precisa ir. Agora. Por favor, vá embora. Khalid ficou parado por um longo momento, o maxilar apertado, os olhos suplicando silenciosamente. Quando percebeu que ela não mudaria de ideia, assentiu uma vez rígido e virou-se para a porta. Parou no limiar. O que sinto por você é real, disse sem olhar para trás, mesmo que você não acredite. Então saiu, e Helena ficou sozinha no restaurante, tremendo de raiva e dor, e algo que se parecia perigosamente com arrependimento. Mustafa saiu da cozinha, onde claramente ouvira tudo. Você sabia? Helena perguntou, a voz quebrada. Que ele era o Sheikh? O velho sírio assentiu. Reconheci na primeira noite, mas não era meu lugar falar. Por que deixou ele continuar vindo? Porque ele pagava bem, e porque eu nunca o vi olhar para ninguém do jeito que olhava para você, nem para a princesa Amira nas cerimônias oficiais. Helena fechou os olhos. Não importa como ele me olha, ele não é livre. E eu não sou burra o suficiente para ser a outra. Ninguém disse que você seria. O mundo dele disse. As regras dele disseram. Eu sou a garçonete brasileira Mustafa. Ele é realeza. Isso não tem final feliz. Mustafa tocou seu ombro gentilmente. Talvez. Mas talvez você esteja desistindo antes de ver como a história termina. Helena não respondeu. Apenas terminou seu turno com movimentos mecânicos, fechou o restaurante
e foi para o pequeno apartamento que dividia com 2 outras funcionárias. Deitou na cama estreita e permitiu-se chorar pela primeira vez em meses, não por Marco, que nunca merecera suas lágrimas, mas por Khalid, que fizera ela acreditar que conexão real era possível, apenas para revelar que estava separado dela por um abismo intransponível. Nos 3 dias seguintes, Khalid não apareceu. Helena tentou convencer-se de que era um alívio. Falhou miseravelmente. O restaurante parecia menor sem ele, as noites mais longas, o café mais amargo. Ela se pegava olhando para a mesa do canto, esperando ver a silhueta familiar e tendo que engolir a decepção todas as vezes. No 4º dia, foi Mustafa quem trouxe notícias. "O sheik está nos jornais hoje", comentou casualmente enquanto preparavam o restaurante para abrir. Helena tentou parecer desinteressada. "Ah, é?" Anunciaram oficialmente o noivado dele com a princesa Amira. Grande celebração no palácio ontem à noite. Fotografias em todos os lugares. Algo dentro de Helena se estilhaçou. Ela sabia que era inevitável. Sabia que um homem como Khalid tinha obrigações. Mas saber intelectualmente era diferente de ver confirmado. "Bom para ele", conseguiu dizer, a voz surpreendentemente firme. Mustafa a estudou com olhos que viam demais. "Helena, preciso preparar as mesas." Ela passou os dias seguintes em piloto automático. Trabalhar, dormir, trabalhar de novo. Recusou convites das colegas de apartamento para sair, preferindo ficar sozinha com livros que não conseguia se concentrar em ler. O lenço de seda que Khalid dera ficava esquecido na gaveta. O livro de Clarice ela quase doou, mas não conseguiu. Guardou embaixo da cama, longe da vista, mas não do coração. Foi numa sexta à noite, 2 semanas após a última vez que vira Khalid, que a porta do restaurante se abriu e um homem que ela não reconheceu entrou. Alto, robusto, vestido com traje tradicional emirate branco impecável, ele varreu o ambiente com olhos treinados de segurança antes de focar nela. "Você é Helena Duarte?" Alarmes soaram na cabeça dela. "Quem quer saber?" "Meu nome é Ahmed. Trabalho para o Sheik Khalid." Ele estendeu um envelope lacrado. Ele pediu que eu entregasse isso. Helena olhou para o envelope como se fosse uma cobra. "Não quero. Por favor, ele não está bem. Não é meu problema. Ele não comeu direito em 2 semanas. Mal dorme. Está destruindo a si mesmo por dentro. E todo mundo pode ver, exceto que ninguém pode fazer nada porque ele se recusa a falar sobre isso." "E você acha que eu posso fazer o que exatamente? Ele está noivo de outra pessoa?" Ahmed deu um passo à frente, a voz baixando. "Aquele noivado é uma mentira. Uma jogada política feita pelo conselho sem consentimento real dele. O Sheik Khalid está sendo forçado a algo que ele não quer, e a única pessoa que parece fazê-lo feliz é você. Felicidade não paga contas, não muda a realidade, não faz eu pertencer ao mundo dele." "Não", concordou Ahmed. "Mas amor verdadeiro é mais raro que todos os diamantes de Alcamar, e jogá-lo fora por orgulho ou medo é desperdício." Helena pegou o envelope com mãos tremendo. "Por que você se importa?" "Porque trabalho para ele há 10 anos. Porque ele é um bom homem preso numa gaiola dourada. E porque pela primeira vez o vi livre, mesmo que por algumas horas quando estava com você." Ahmed virou-se para sair. Depois parou. "Leia. Depois decida." Quando ele saiu, Helena ficou segurando o envelope por longos minutos. Mustafa observava da cozinha, mas não disse nada. Finalmente, ela rasgou o lacre. Dentro havia uma carta manuscrita em papel caro, a caligrafia forte e elegante. "Helena, sei que não mereço sua atenção após ter omitido quem sou. Não tenho desculpas, apenas razões que agora soam ocas. Você estava certa. Fui egoísta. Quis ser visto como homem, não como título, e no processo te feri. Desculpa não é suficiente, mas é tudo que tenho. O noivado que você deve ter ouvido falar é real apenas no papel. O conselho o anunciou sem minha aprovação real, forçando minha mão através de pressão política e ameaças de desestabilização regional. Amira é boa pessoa, mas nós dois sabemos que aquele casamento seria prisão para ambos. Estou lutando contra isso. Não sei se vencerei, mas preciso que você saiba. Cada momento contigo foi o mais real da minha vida. Você me viu. Não o Sheik.
Não o líder, não a posição. Apenas Khalid. E pela primeira vez entendi o que significa estar vivo em vez de apenas existir. Não estou te pedindo para esperar. Não seria justo. Mas se houver qualquer chance, qualquer possibilidade de você acreditar que o que sentimos era genuíno, por favor me dê oportunidade de provar. Não com palavras ou presentes, mas com ações. Você me ensinou que a liberdade mais importante é ser quem realmente somos. Estou tentando descobrir como ser Khalid sem deixar Alcamar desmoronar. É egoísta pedir que você espere enquanto descubro, mas estou pedindo mesmo assim, porque te amo. Talvez não tenha direito de dizer isso após tão pouco tempo, após as mentiras de omissão. Mas é verdade. E você merece verdade. Sempre, Khalid. Helena leu a carta 3 vezes. Lágrimas correndo livremente pelo rosto. Amor. Ele disse amor. E ela, contra toda lógica e autoproteção, sentia o mesmo. Amava um sheik. Amava um homem que ela mal conhecia, mas que de alguma forma entendia melhor que ninguém. Amava alguém completamente inacessível. O que eu faço? Perguntou em voz alta para o restaurante vazio. Você decide se o risco vale a recompensa. Mustafa respondeu da cozinha. Ninguém pode fazer essa escolha por você. Helena guardou a carta no bolso. Não sabia a resposta ainda, mas pela primeira vez em semanas, sentiu algo além de dor. Sentiu esperança. Perigosa, tola, provavelmente destinada ao desastre. Mas esperança mesmo assim. Enquanto isso, no Palácio Al-Nasser, Khalid enfrentava a reunião mais difícil da sua vida. A sala do conselho era imponente, toda em mármore preto com detalhes em ouro, dominada por uma mesa comprida onde 7 homens, anciãos da família e conselheiros sêniores, o encaravam com expressões que variavam de desaprovação a raiva mal disfarçada. Você humilhou a família Al-Zahir. Seu tio Rashid, o mais velho do conselho, trovejou. O anúncio foi feito. Jornais internacionais cobriram. E agora você quer voltar atrás? Eu nunca aprovei o anúncio. Khalid manteve a voz firme apesar da fúria fervendo sob a superfície. Vocês forçaram minha mão, porque você se recusa a fazer seu dever. Outro conselheiro interveio. 38 anos, Khalid. Seu pai estava casado e com herdeiros na sua idade. Meu pai se casou por amor. Seu pai se casou de forma apropriada. Latifa corrigiu presente na reunião. Amor veio depois. E se não vier? Vou passar a vida inteira numa farsa? Se necessário, sim. Rashid bateu a mão na mesa. Você é o líder de Alcamar. Suas preferências pessoais são irrelevantes diante da estabilidade do Emirado. Então sou prisioneiro do meu próprio sangue. Você é guardião de um legado. Grande diferença. Khalid se levantou, as mãos apoiadas na mesa, encarando cada homem nos olhos. E se eu recusar? Se eu escolher abdicar de parte das responsabilidades e viver como cidadão comum? O silêncio que seguiu foi gélido. Depois Rashid riu, um som sem humor. Você não faria isso. Destruiria tudo que seu pai construiu. Talvez, ou talvez seja hora de Alcamar aprender que liderança não vem de casamentos arranjados e alianças forçadas, mas de integridade e visão real. Isso é idealismo infantil. Isso é ser humano. Latifa se levantou, a voz cortando a tensão. Khalid, podemos conversar em particular? Eles deixaram a sala sob olhares furiosos do conselho e foram para um dos jardins internos, onde fontes cantavam e rosas perfumavam o ar. Quando estavam sozinhos, Latifa virou-se para o filho. Isso é sobre a garçonete brasileira. Não era pergunta. Khalid não insultou a inteligência dela negando. Sim, você a ama. Sim, e acha que pode ter vida normal com ela. Casa na praia, mercado aos sábados, churrasco com amigos. Acho que posso ser honesto com ela. Posso ser eu mesmo. Coisa que não posso fazer com Amira ou qualquer outra escolhida por aliança política. Latifa estudou o filho por longo momento. Seu pai me disse algo uma vez. Quando eu estava prestes a desistir de tentar engravidar depois de 3 perdas. Ele disse, a vida nos dá escolhas impossíveis, e a única forma de viver com elas é sendo verdadeiro com quem somos, não com quem esperam que sejamos. Khalid olhou para a mãe, surpreso. Nunca me contou isso, porque queria que você descobrisse sozinho, mas parece que já descobriu. Ela suspirou. Khalid,
Se você fizer isso, se recusar o casamento, se escolher essa mulher, haverá consequências políticas, sociais, possivelmente econômicas. O conselho pode tentar te destituir de certas posições. A família Al-Zahir pode romper relações comerciais. Você será escândalo. Eu sei. E está disposto a aceitar tudo isso? Estou disposto a tentar. Porque viver numa mentira por obrigação está me matando por dentro, mãe. E prefiro ser pobre e honesto do que rico e vazio. Latifa tocou o rosto do filho com ternura que raramente demonstrava. Você é mais parecido com seu pai do que eu imaginava. Teimoso, idealista, impossível de controlar quando decide algo. Então você entende? Entendo que amor real é raro. Entendo que seu pai me escolheu contra a vontade da família dele. E foram os melhores anos da minha vida até ele partir. Seus olhos brilharam com lágrimas não derramadas. Faça o que precisa fazer, meu filho. Eu te apoio. Não publicamente, não ainda. Mas quando precisar, estarei aqui. O alívio foi tão intenso que Khalid teve que segurar a mão dela. Obrigado. Mas entenda uma coisa. Latifa endureceu novamente. Se essa mulher não te amar o suficiente para enfrentar o que virá, se ela desistir na primeira dificuldade, então talvez o conselho esteja certo e você seja apenas um tolo romântico. Ela é mais forte que imaginam. Torço para que sim, porque o que você está prestes a desencadear vai testar vocês dois de formas que não conseguem prever. Latifa estava certa, mas Khalid não tinha mais escolha. Já cruzara a linha quando beijou a mão de Helena naquela primeira noite real. Já estava perdido quando ela olhou nos olhos dele e viu não um sheik, mas um homem assustado tentando encontrar sentido. Ele voltaria ao restaurante. Não hoje, precisava preparar o terreno legalmente primeiro, mas voltaria. E dessa vez, traria não mentiras de omissão, mas verdade completa e vulnerabilidade total. Helena merecia isso, e ele também. 3 dias depois, a bomba explodiu nos tabloides. Sheik Khalid contesta noivado, possível romance com estrangeira. As fotografias eram granuladas, mas reconhecíveis. Khalid entrando no restaurante Al Yasmini, sentado à mesa com Helena, segurando a mão dela. Helena descobriu quando as câmeras apareceram na porta do restaurante. Repórteres gritando perguntas em árabe e inglês, flashes cegantes, Mustafa tentando mantê-los do lado de fora. Ela ficou paralisada na cozinha, ouvindo palavras como amante, escândalo, inadequada. Você precisa sair pela porta dos fundos, Mustafa disse urgentemente. Agora. Vão destruir você se conseguirem uma citação. Eu não fiz nada errado. Não importa. Você é estrangeira, trabalhadora comum, envolvida com realeza. Eles vão te crucificar. Helena foi escoltada por Ahmed, que aparecera de algum lugar, através dos becos até um carro com vidros escuros. Onde estamos indo? Perguntou, o coração martelando. Lugar seguro. O sheik insiste. Não quero ver ele. Você não vai. Não ainda. Mas precisa sair do olho público até isso acalmar. Eles dirigiram por 40 minutos até uma propriedade isolada na praia, longe da capital. Uma casa moderna de vidro e concreto escondida entre dunas, com o Golfo Pérsico brilhando azul turquesa além. Quando Helena entrou, encontrou não Khalid, mas uma mulher mais velha esperando. Era Latifa. Senhora Duarte, a sheika disse em inglês perfeito. Sente-se, precisamos conversar. Helena quis recusar. Quis sair correndo de volta para o restaurante, pegar suas coisas e fugir para o Brasil. Mas algo no olhar daquela mulher, não hostilidade, mas avaliação cuidadosa, a fez ficar. Não sou amante do seu filho, disse imediatamente. Não aconteceu nada inapropriado. Eu sei. Khalid contou tudo, inclusive que está apaixonado por você. O chão pareceu tremer sob os pés de Helena. Ele não deveria estar, mas está. E aparentemente você também, caso contrário, não estaria destruída por isso. Helena não negou. Que sentido tinha? Isso não pode funcionar. Vocês sabem disso. Eu sei disso. Ele é sheik. Eu sou garçonete brasileira fugindo de passado violento. Não existe final feliz aqui. Finais felizes raramente são dados. São construídos com escolhas difíceis e sacrifícios mútuos.
Latifa serviu chá de menta em copos delicados. Meu filho está prestes a desafiar o conselho, a recusar o casamento arranjado, a possivelmente perder títulos e influência política. Tudo porque acredita que vida verdadeira com você vale mais que existência falsa com poder. Isso é loucura. Ele vai se arrepender. Talvez. Ou talvez descubra que foi a melhor decisão da vida dele. Mas não posso fazer essa escolha por ele. Nem você pode. Latifa a encarou diretamente. A questão é, você está disposta a ficar e enfrentar a tempestade? Porque será violenta? A mídia, as famílias conservadoras, os aliados políticos, todos vão atacar. Você será examinada, julgada, odiada por pessoas que nunca te conheceram. Sua vida será devassada, cada erro, cada momento fraco, exposto. Helena tremeu. Por quê? Porque alguém aguentaria isso. Por amor real. Porque quando você encontra alguém que te vê verdadeiramente, não a máscara que você usa, vale a pena lutar. Latifa pausou. Meu falecido marido me escolheu contra a vontade da família dele. Perdemos amigos, enfrentamos escândalo. Mas tive 20 anos de felicidade genuína antes de perdê-lo. E não trocaria um único dia por vida inteira de conveniência. Khalid disse que você o apoiaria. Apoio meu filho. Você ainda precisa provar que merece esse apoio. Como? Ficando. Lutando. Não fugindo no primeiro sinal de dificuldade. Khalid precisa saber que o amor que você diz sentir é forte o suficiente para a tempestade. Caso contrário, melhor terminar agora antes que ele destrua tudo por nada. Helena olhou para o chá intocado nas mãos. Tenho medo. Bom, medo mantém alerta. Arrogância mata. Latifa se levantou. Você pode ficar aqui o quanto precisar. Ahmed garante sua segurança. Pense no que realmente quer. Depois, se decidir ficar, me avise. Vou precisar ensinar você a sobreviver no mundo dele. Quando Latifa saiu, Helena ficou sozinha na casa vazia, olhando o mar através das janelas enormes. As ondas quebravam na areia dourada, eternas e implacáveis. Puxou a carta de Khalid do bolso, lendo novamente as palavras que já memorizara. Porque te amo. Ela também o amava. Era insano e rápido e provavelmente estúpido, mas era real. Mais real que qualquer coisa que sentira por Marco. Mais real que o medo que a dominava agora. A questão era, o amor era suficiente? Helena passou a noite acordada, pesando escolhas impossíveis. Ao amanhecer, finalmente encontrou sua resposta. Pegou o telefone que Ahmed deixara e discou o número que ele programara. Sim? A voz de Latifa respondeu. Quero ficar, Helena disse, a voz firme apesar do terror. Quero lutar. Me ensina como. Do outro lado da linha, Latifa sorriu. Bem-vinda à família, Helena. Agora o trabalho real começa. As 2 semanas seguintes foram as mais intensas da vida de Helena. Latifa não estava brincando quando disse que o trabalho real começaria. A Sheikha aparecia todas as manhãs na casa da praia com dossiês, gravações de entrevistas, exemplos de como a mídia distorcia palavras. Ensinava Helena a se vestir de forma que demonstrasse respeito pela cultura local, sem apagar sua identidade brasileira. Como responder perguntas invasivas, sem parecer grosseira. Como manter postura sob pressão. Eles vão te chamar de caçadora de fortuna. Latifa disse numa tarde enquanto tomavam chá. De oportunista. De estrangeira inadequada. Você não pode perder a calma publicamente. E em particular pode gritar o quanto quiser. Eu faço isso. Helena sorriu apesar da tensão. Estava começando a gostar daquela mulher feroz. Por que está me ajudando? Não seria mais fácil me convencer a ir embora? Mais fácil? Sim, certo? Não. Latifa pausou. Vejo como meu filho estava antes de te conhecer. Funcional, mas morto por dentro. Agora ele tem fogo nos olhos novamente. Mesmo com todo esse caos, ele está vivo. Mães não esquecem quando alguém devolve seus filhos para elas. Eu não o salvei. Ele se salvou. Vocês se salvaram mutuamente. É assim que amor real funciona. Khalid ainda não aparecera. Ahmed explicou que ele estava em reuniões constantes com advogados, preparando documentos legais para contestar o noivado, lidando com a crise de relações públicas. Ele quer ver você desesperadamente, Ahmed disse.
Mas não vai até que tenha algo concreto para oferecer além de promessas. Helena entendia, mas a ausência doía. Pegava-se olhando o telefone, esperando mensagens que não vinham. Latifa notou. Paciência, aconselhou. Khalid está lutando batalha que pode custar tudo a ele. Precisa de foco total. No 10º dia, a notícia vazou oficialmente. Sheikh Khalid rompe noivado. Cita incompatibilidade fundamental. Os tabloides explodiram. Fotografias antigas de Khalid com modelos e herdeiras europeias foram ressuscitadas, criando narrativa de playboy irresponsável. A família Al-Zahir emitiu declaração fria condenando o comportamento dele. Membros do conselho deram entrevistas não oficiais questionando sua aptidão para a liderança. E então começaram as ameaças. Não contra Khalid diretamente, mas contra Helena. Mensagens anônimas enviadas para o restaurante onde ela trabalhara. E-mails com linguagem violenta sobre o que aconteceria se ela não deixasse Alcamar voluntariamente. Ahmed aumentou a segurança ao redor da casa na praia, mas a mensagem era clara. Helena não era bem-vinda. Talvez eles tenham razão, disse uma noite para Latifa, olhando mais um e-mail ameaçador. Talvez eu devesse ir embora. Está destruindo ele. Ele está se destruindo sozinho faz anos, Latifa corrigiu. Você apenas acendeu o estopim. E agora ele finalmente tem razão para lutar. Mas se algo acontecer comigo, nada vai acontecer. Não enquanto eu respirar. A determinação na voz da Sheikha era absoluta. Helena percebeu que fizera não apenas aliada, mas protetora feroz. No 12º dia, Khalid finalmente veio. Helena estava na varanda quando ouviu o carro e seu coração disparou. Não o vira há quase 3 semanas e de repente estava aterrorizada. E se ele tivesse mudado de ideia? E se a realidade do escândalo o fizesse perceber que ela não valia tudo isso? Mas então a porta se abriu e ele estava lá. E todas as dúvidas evaporaram. Khalid parecia exausto, a barba mais crescida, olheiras profundas, mas os olhos ardiam com aquela intensidade que ela reconhecia. Ele atravessou a varanda em 3 passos longos e parou a centímetros dela, como se tivesse medo de tocar e ela desaparecer. Helena, seu nome saiu como prece. Khalid, ela sussurrou de volta. Desculpa, por tudo, pelo escândalo, pelas ameaças, por te colocar nessa posição impossível. Helena colocou os dedos nos lábios dele, silenciando-o. Para. Eu escolhi isso. Escolhi você. Khalid fechou os olhos, a emoção finalmente transbordando. Quando abriu novamente, havia lágrimas. Não mereço você. Provavelmente não. Mas me tem mesmo assim. Ele riu, um som molhado de alívio, e finalmente a puxou para seus braços. Helena afundou no abraço, sentindo a solidez dele, o cheiro familiar de especiarias e algo indefinivelmente Khalid. Ficaram assim por longo tempo, apenas segurando um ao outro como náufragos agarrados à boia. O noivado está oficialmente rompido, Khalid disse finalmente, o rosto enterrado no cabelo dela. Amira ficou aliviada, confessou que também estava sendo pressionada e não me queria mais do que eu a queria. A família Al-Zahir está furiosa, mas não podem fazer nada legalmente. O conselho me removeu de 2 posições administrativas como punição, mas mantive as principais. E agora? Agora enfrento investigação de ética por conduta imprópria. Vão examinar cada decisão que tomei nos últimos 5 anos, procurando algo para me desqualificar. É tática de intimidação. Vão encontrar algo? Não. Sempre fui cuidadoso. Mas o processo vai ser público e humilhante. Helena se afastou apenas o suficiente para olhar no rosto dele. Você tem certeza? Certeza que eu valho tudo isso? Absoluta. Khalid segurou o rosto dela com ambas as mãos, polegares acariciando as maçãs do rosto dela. Helena, passei 38 anos fazendo o que era esperado, sendo o filho perfeito, o sheik exemplar, o negociador implacável, e estava vazio, completamente vazio. Então te conheci e pela primeira vez entendi o que significa estar realmente vivo. Não vou desistir disso. Não vou desistir de você, mesmo que custe tudo, especialmente se custar tudo, porque você me ensinou que viver com integridade vale mais que existir com poder. Helena puxou o rosto dele para baixo e o beijou. Foi o primeiro beijo deles e foi perfeito. Suave no começo, depois mais profundo.
carregado de semanas de saudade e medo e esperança. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Eu te amo, Khalid disse contra os lábios dela. Te amo desesperadamente. Eu também te amo. E estou apavorada. Eu também. Mas vamos enfrentar juntos. Eles passaram o resto do dia conversando, planejando, preenchendo as lacunas das semanas separados. Khalid contou sobre as reuniões brutais com o conselho, sobre como seu tio Rashid praticamente o deserdara verbalmente, sobre os aliados que se afastaram, mas também sobre os que ficaram. Ahmed, sempre leal. Sua mãe, surpreendentemente feroz. Alguns membros mais jovens do conselho que secretamente apoiavam modernização. Helena contou sobre o treinamento com Latifa, sobre as ameaças, sobre as noites acordada questionando se estava fazendo a escolha certa. Mas toda vez que pensava em desistir, lembrava de como você me olhava no restaurante, como me via e sabia que tinha que tentar. Não vai se arrepender, Khalid prometeu. Vou passar cada dia provando que você fez a escolha certa. Só não me prenda numa gaiola dourada. Não importa quão linda seja a gaiola. Nunca. Você é livre. Sempre será. 2 dias depois, Khalid fez algo sem precedentes. Convocou coletiva de imprensa não oficial num dos salões do palácio e abriu para perguntas diretas sobre o escândalo. Helena assistiu de um cômodo adjacente através de transmissão ao vivo. Latifa ao seu lado. Sheikh Khalid. Um repórter começou agressivamente. Há acusações de que você rompeu noivado oficial por caso com trabalhadora estrangeira. Isso é verdade? Não. Khalid respondeu calmamente. Não houve caso. Houve e há relacionamento genuíno com Helena Duarte, sim. Mas começou após eu deixar claro ao conselho que não prosseguiria com casamento arranjado, que nunca aprovei voluntariamente. A ordem dos eventos importa. Mas fotografias mostram vocês juntos antes do anúncio do noivado. Mostram amizade que se desenvolveu em romance. Nada inapropriado aconteceu enquanto compromisso técnico existisse, mesmo que fosse compromisso que eu rejeitasse ativamente. Suas intenções com Sra. Duarte? Khalid olhou diretamente para a câmera, e Helena soube que ele estava falando com ela. Minhas intenções são construir vida com ela, baseada em respeito mútuo e amor real. Não posso oferecer títulos ou posição oficial devido às circunstâncias, mas posso oferecer honestidade, lealdade e comprometimento total. O conselho aprova isso? O conselho não precisa aprovar minha vida pessoal, desde que eu cumpra minhas obrigações profissionais. O que continuarei fazendo? Críticos dizem que você está abandonando tradição. Críticos confundem tradição com estagnação. Alcamar foi construído em valores de honra, integridade e coragem. Estou honrando esses valores ao recusar viver mentira. Meu pai me ensinou que líder verdadeiro lidera pelo exemplo, não por conveniência. A sala explodiu em perguntas simultâneas, mas Khalid levantou a mão. Última declaração. Helena Duarte é mulher extraordinária que trabalhou duro por tudo que tem, que sobreviveu a circunstâncias que quebrariam pessoas mais fracas, e que me ensinou que coragem real não é nunca ter medo, mas agir corretamente apesar do medo. Qualquer um que a ataque está atacando não apenas ela, mas os valores que afirmam defender. Obrigado. Ele saiu sob flashes de câmeras e gritos de repórteres. Helena tinha lágrimas correndo pelo rosto. Ele acabou de pintar alvo nas próprias costas. Latifa murmurou. Mas que defesa magnífica. Ele é incrível. Sim. E agora pertence a você. Não desperdice isso. Não vou. Mas o universo não terminara de testá-los. 3 dias após a coletiva, Marco apareceu. Helena estava voltando de caminhada na praia com segurança discreto quando viu o rosto familiar perto da entrada da propriedade. Ficou congelada, o terror antigo inundando suas veias. Marco parecia pior. Mais magro, olhos injetados, roupas amarrotadas, mas ainda carregava aquela raiva que ela reconhecia. Achei que pudesse se esconder? Gritou em português. Vi você nas notícias. Sheikh, você? A garçonete patética? Ahmed apareceu instantaneamente colocando-se entre Helena e Marco. Outros seguranças materializaram-se. Mas Helena, com as lições de Latifa ecoando, respirou fundo e se forçou a dar um passo à frente. Como me encontrou? Internet. Não é tão difícil quando seu rosto está em todo lugar. Marco riu amargamente.
Então agora você é importante? Merece shake? Não, mas mereço respeito, coisa que você nunca deu. Eu te amava. Você me machucava. Há diferença. Helena manteve a voz firme apesar do tremor interno. Não tenho nada pra você, Marco, vá embora. Depois que eu falar com seu namoradinho rico. Deve estar disposto a pagar bom dinheiro para eu manter silêncio sobre quem você realmente é. Antes que Helena pudesse responder, uma voz fria cortou o ar. Ela é exatamente quem diz ser. Sobrevivente, lutadora, mulher de valor infinitamente maior que qualquer homem que levanta a mão contra ela. Khalid estava na entrada da casa, e Helena nunca o vira assim. Postura predatória, mandíbula travada, olhos prometendo violência. Ele desceu os degraus lentamente, cada passo deliberado. Você é Marco? Não era pergunta. O homem que a aterrorizou, que a machucou, que a fez sentir-se pequena. Marco recuou um passo diante da intensidade. Eu não minta. Vejo as marcas mesmo agora. A forma como ela se encolhe quando alguém levanta a voz. O susto nos olhos dela quando algo quebra. Khalid parou a 1 metro de Marco, e mesmo sendo da mesma altura parecia imenso. Você quer dinheiro? Não terá. Quer escândalo? Conte tudo. Não escondo quem ela era porque não há vergonha em sobreviver a abuso. Há apenas vergonha em ser abusador. Você não sabe nada sobre nós. Sei tudo o que importa. Que você é fraco. Que precisa diminuir outros para se sentir grande. Que não merece nem falar o nome dela. Khalid se inclinou mais perto, a voz baixando para tom perigoso. Agora vai embora. Voluntariamente. Ou Ahmed e equipe vão garantir que você passe resto da estadia em Alcamar em cela. Abuso doméstico é crime sério aqui. E tenho todos os recursos necessários para processar até limites máximos. Marco olhou ao redor, vendo seguranças em posições estratégicas, e a arrogância evaporou. Ela não vale isso. Cuspiu. Ela vale tudo. Khalid corrigiu. Você que não vale nem o ar que respira. Saia. Agora. Ahmed escoltou Marco para fora da propriedade enquanto ele resmungava ameaças vazias. Quando ele sumiu de vista, Khalid virou-se para Helena e a máscara de fúria desmoronou, revelando preocupação pura. Você está bem? Helena estava tremendo, mas firme. Estou. Melhor do que esperava. E era verdade. Ver Marco menor, patético, sem poder sobre ela, foi libertador. Por me defender. Obrigada. Por não questionar ou duvidar. Sempre. Khalid a puxou para seus braços. Sempre vou te defender. Sempre vou acreditar em você. Naquela noite, deitados na cama, Khalid insistira em ficar na casa da praia para garantir que ela estivesse segura. Helena finalmente perguntou o que a assombrava. E agora? Qual é o plano real? Khalid virou-se de lado, encarando-a na escuridão. Legalmente preciso esperar mais 6 meses antes de poder oficializar qualquer novo relacionamento. Regra arcaica sobre período de luto após noivado rompido. Politicamente, preciso reconstruir alianças e provar que sou líder eficaz independente de casamento arranjado. Pessoalmente, ele tocou o rosto dela suavemente. Quero acordar ao seu lado todo dia. Quero conhecer cada cicatriz, cada sonho, cada medo. Quero construir algo real. Não posso ser princesa. Não sei como. Não precisa ser. Quer ser você mesma. Helena, a mulher que serve café com honestidade brutal e vê pessoas, não posições. E seu mundo? Sua família? As expectativas? Meu mundo vai se adaptar ou ficar para trás? Minha família real, minha mãe, Ahmed, os poucos que realmente importam, já te aceitaram. Expectativas? Khalid sorriu no escuro. Passei vida inteira atendendo expectativas alheias. Hora de criar minhas próprias. Tenho medo de decepcionar você, de não ser suficiente. Impossível. Você já é mais do que sonhei encontrar. Eles se beijaram longamente, e foi diferente dos outros beijos. Era promessa. Compromisso. Futuro sendo selado com contato. Os meses seguintes foram batalha de desgaste. A investigação de ética examinou cada decisão de Khalid, cada contrato assinado, cada reunião atendida. Não encontraram nada porque não havia nada para encontrar. Mas o processo foi exaustivo e publicamente humilhante como pretendido. Helena, enquanto isso, enfrentou própria provação.
entrevistas onde repórteres faziam perguntas invasivas sobre passado, eventos sociais onde mulheres da alta sociedade a ignoravam ostensivamente ou faziam comentários cortantes em árabe, achando que ela não entenderia, olhares de desaprovação onde quer que fosse. Mas ela não desistiu, não fugiu. Latifa estava certa. Amor real requeria lutar, e Helena lutou. Aprendeu árabe básico com o tutor que Khalid insistiu em pagar. Começou trabalho voluntário com Centro de Mulheres Sobreviventes de Violência Doméstica, usando própria experiência para ajudar outras. Lentamente, muito lentamente, começou a moldar espaço próprio naquele mundo estranho. E Khalid lutou ao lado dela. Quando a investigação finalmente concluiu sem acusações, ele anunciou reestruturação de várias iniciativas governamentais, modernizando processos e aumentando transparência. Provou através de ações que liderança não dependia de casamento arranjado, mas de competência e visão. 6 meses após romper o noivado, numa manhã de inverno quando o deserto estava mais frio e céu impossível de azul, Khalid levou Helena de volta ao restaurante Al Yasmini. Mustafa ainda estava lá, sorrindo quando os viu entrar. Pensei que você fosse importante demais para café ruim agora. O velho sírio brincou com Khalid. Café aqui mudou minha vida. Khalid respondeu. Nunca vou ser importante demais para isso. Eles sentaram na mesma mesa do canto onde tudo começou. Mustafa trouxe café forte e pão com zaatar sem que pedissem. E então Khalid, na frente de estranhos e amigos, sem pompa ou cerimônia, pegou a mão de Helena e disse, casa comigo. Não era pergunta elaborada. Não havia anel de milhões de dólares. Ainda, ele insistiu depois. Apenas pedido simples de homem para a mulher que amava. Helena, com lágrimas correndo livremente, respondeu. Sim. O restaurante explodiu em aplausos. Mustafa chorava abertamente. E naquele momento simples, Helena soube que tomara a decisão certa. Não seria fácil. Haveria mais batalhas, mais escândalo, mais pessoas que nunca aceitariam. Mas teriam um ao outro. Teriam honestidade. Teriam amor construído em fundação de respeito mútuo e escolha consciente. O casamento aconteceu 3 meses depois, cerimônia pequena na mesma casa da praia onde Helena decidira lutar. Sem pompa excessiva, sem centenas de convidados obrigados. Apenas pessoas que realmente importavam. Latifa, Ahmed, Mustafa, alguns amigos próximos de Khalid, as colegas de apartamento de Helena que voaram do Brasil. Khalid usava traje tradicional branco simples. Helena vestia algo entre os mundos. Vestido de noiva ocidental, mas com detalhes de bordado árabe, cabelos soltos como ele preferia. Quando trocaram votos, foi em inglês e árabe, mistura das duas culturas que estavam aprendendo a equilibrar. Prometo te ver sempre, Khalid disse. Não sheik, não líder, não posição, apenas Khalid. E prometer ver você. Não brasileira, não sobrevivente, não garçonete. Apenas Helena, a mulher que me ensinou que viver com verdade vale mais que existir com mentira. Prometo não fugir, Helena respondeu, voz firme. Quando ficar difícil, quando o mundo nos julgar, quando duvidarmos. Prometo ficar e lutar, porque você vale cada batalha, e porque juntos somos mais fortes que separados. Quando se beijaram como casados, o sol se pôs sobre o Golfo Pérsico pintando o céu de dourado e rosa. E naquele momento, Helena sentiu algo que não sentia há anos. Paz. Completa, profunda, verdadeira paz. Khalid abdicou formalmente de alguns títulos cerimoniais, mas manteve posições executivas-chave. Provou ser líder ainda mais eficaz, sem peso de expectativas matrimoniais impossíveis. Sob gestão dele, Al-Qamar iniciou programas progressivos de direitos femininos, proteção de trabalhadores estrangeiros, transparência governamental. Usou própria história como exemplo de que mudança era possível. Helena abriu pequeno café no centro da capital. Não competição para Al Yasmini, mas espaço acolhedor que rapidamente se tornou refúgio para expatriados solitários e mulheres locais, querendo conversas honestas em ambiente seguro. Parte dos lucros financiava centro de ajuda para vítimas de abuso doméstico. Lentamente, dolorosamente, mas inexoravelmente, ela esculpiu identidade própria em Al-Qamar. Não foi conto de fadas.
Houve discussões quando Helena se sentia sufocada por expectativas. Momentos quando Khalid recaía em hábitos autoritários e ela tinha que lembrá-lo que eram parceiros, não governante e súdita. Dias quando o escândalo ressurgia e ameaçava engolir tudo, mas sempre voltavam um para o outro. Sempre lembravam por que escolheram isso. E sempre escolhiam de novo. 2 anos após casamento, quando Helena descobriu que estava grávida, chorou de alegria e terror nas notícias. Khalid a segurou e sussurrou: "Vamos criar filho ou filha que conhece ambos os mundos, que entende poder e humildade, que sabe que amor real vale mais que conveniência. E se não conseguirmos, se bagunçarmos tudo, então bagunçaremos juntos, e aprenderemos, e tentaremos de novo, como fazemos com tudo." Quando o filho nasceu, menino de olhos escuros iguais ao pai, mas sorriso igual à mãe, Khalid o segurou com reverência e disse: "Você vai ser livre, para escolher quem quer ser, para amar quem quiser, para viver com verdade." Helena, exausta mas radiante, tocou as cabecinhas dos 2 homens que amava. Livre, mas sempre amado. Anos depois, quando perguntavam como o sheik poderoso acabou com garçonete brasileira, Khalid sempre respondia a mesma coisa: não foi sheik que a escolheu. Foi homem vazio que encontrou mulher que o encheu de vida. Grande diferença. E Helena, quando perguntavam como ousou entrar naquele mundo impossível, sorria e dizia: amor real sempre vale risco. Sempre. Porque no fim, não foi história de sheik escolhendo entre dever e amor. Foi história de 2 seres humanos feridos encontrando cura, um no outro. Foi sobre coragem de viver com autenticidade num mundo exigindo máscaras. Foi sobre construir algo real em fundação de honestidade brutal e escolha consciente. E valeu cada lágrima, cada batalha, cada momento de dúvida. Porque alguns amores são fáceis. Mas os que mudam você, os que desafiam você a ser melhor, os que escolhem você todo santo dia mesmo quando seria mais fácil desistir, esses valem lutar até o fim. Khalid e Helena provaram isso. Um sheik que teve tudo e escolheu o que importava. Uma garçonete que não tinha nada e conquistou o impossível. Juntos redefiniram o que significava viver com poder verdadeiro. O poder de ser absolutamente você mesmo, amado exatamente como é. E no pequeno café que Helena abriu, na mesa do canto onde às vezes ainda sentavam para tomar café forte e relembrar, havia placa discreta com citação de Clarice Lispector que ela escolhera: não te quero apenas porque te preciso porque te quero. Essa era a diferença. E fez toda a diferença. Se inscreva no canal e deixe seu like. De qual cidade você está ouvindo? Nos motive a trazer mais histórias incríveis como essa.